que vai estar trazendo a palavra. Nós sabemos que Ele está na presença do Senhor. Nós vamos orar e pedir para que o Senhor Jesus venha falar conosco, né? Não aquilo que às vezes saímos de nossos lados para ouvir, mas aquilo que nesta manhã nós precisamos ouvir. Nesta oração também eu quero colocar o nosso pastor, que está para Goiânia, está a trabalho, assim como o Senhor levou ele traga de volta também, né? E orar pelo pastor para estar ministrando a bendita e poderosa palavra do Senhor. Pai querido, nesta manhã, Senhor, estamos aqui mais uma vez, Pai. Estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Pai querido, grandes coisas o Senhor tem feito, Pai. O Senhor fez ontem, Pai. Grandes coisas o Senhor fez hoje aqui na parte da manhã, Pai. E nós sabemos, Pai, que o Senhor ainda tem algo para os Teus filhos, Pai. E queremos nesta manhã, Pai, nós sabemos, Pai, que o Teu servo, o pastor, Pai, está na Tua presença. Mas queremos aqui, Pai, pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha usar ele, Pai, poderosamente, assim como nunca o Senhor tem usado, Pai. Usa ele, Pai, nesta manhã, Pai, para que a Tua palavra, Pai, venha falar conosco, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo, Pai, que nós precisamos ouvir. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Amém. Glória a Jesus. Feliz por estarmos aqui nessa manhã, mais uma vez, juntos para adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12. Enquanto você procura aí, eu quero externar aqui os agradecimentos. Nosso líder fidel, a qual confiou trazer essa palavra nessa manhã. Fui pego de surpresa ontem, mas o Senhor já tinha colocado a palavra no nosso coração, né, irmã Denise? Glória a Deus pela sua vida, irmã. Uma unção sobrenatural. Todas as vezes que eu vejo a senhora adorando o Senhor, eu sou renovado. Que essa unção venha se multiplicar sobre a vida dos gaditas. Que essa unção venha ser espalhada no meio dessa igreja. No início do culto eu ouvi minha mãe falando assim, que nós temos que tomar cuidado com o que nós pedimos, né? E outrora ela falava, nossa, eu queria ser como fulano, eu queria ser como ciclano, usada como é usada, né? E lá atrás, o meu alvo de referência foi a minha mãe. Glória a Deus. Lá atrás eu coloquei para o Senhor, eu falava para o Senhor, Senhor, eu quero ser como a minha mãe. Uma mulher forte, uma mulher perseverante, uma mulher persistente, insistente. Mas eu não sabia, pelas pelejas que ela já tinha passado na presença do Senhor, pelas perseguições a qual ela já tinha sido ultrapassadas. Mas eu glorifico ao Senhor, porque como foi falado também nesta manhã, não tem como servir ao Senhor se não tiver marcas. Não tem como servir ao Senhor se você não tiver uma história para contar para aqueles que vêm depois de vós. E essa palavra que eu vou trazer aos vossos corações é exatamente para nós, gaditas de Deus. Exatamente para você que está aqui nessa manhã. E eu creio que Deus vai falar soberanamente, tremendamente conosco, como já tem falado. Capítulo 12, a palavra do Senhor vai nos dizer: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Versículo 14: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Amém? Pode se sentar. Irmãos, essa palavra ela, de Juízes, capítulo 6, ela vai nos falar de um povo a qual vira as costas para o seu Deus, o Deus de Israel.
Mas o interessante é que a própria palavra vai nos falar lá no capítulo 1 que o Senhor entrega o seu povo nas mãos dos midianitas. O próprio Deus de Israel entrega o seu povo nas mãos dos midianitas para ser assolado, para ser oprimido naquele tempo, porque havia esquecido do seu Deus. E era dessa forma, e eu creio que também é dessa forma nos dias de hoje. Muitos têm virado as costas para o Senhor, e o Senhor permite vir aflição, o Senhor permite vir afronta, o Senhor permite vir também sobre a vida de cada um deles a perseguição. Mas a palavra do Senhor vai nos falar que em um determinado momento ele vê um homem conhecido chamado por Gideão. Eu creio que este homem ele ainda era jovem, presbítero. Eu creio que este homem ainda estava na flor da sua idade, porque ele era forte, ele era valente. A palavra do Senhor vai nos dizer isso. Aquele homem estava malhando trigo no lagar. Aquele homem não estava olhando para as dificuldades, para os problemas. Ele não estava olhando para os seus inimigos que estavam lá fora, assolando o teu povo, a tua casa. A palavra vai dizer que ele estava malhando trigo no lagar, porque ele sabia que mesmo diante de tudo que estava acontecendo, era necessário ele se posicionar diante do Senhor. Era necessário ele se posicionar como líder. Era necessário ele se posicionar como escolhido de Deus. Era necessário ele se posicionar diante da tua família que estava passando por assolações, que estava passando por dificuldades. Então agora ele começa a malhar trigo, mesmo no oculto, mesmo no escondido. Ele está malhando, ele está provendo aquilo a qual a sua família necessita, para dentro da tua casa, missionário Denise. E o interessante é, igreja, que naquele momento o Senhor desce em forma de anjo para ele, e começa a falar, começa a vê-lo, e começa a falar com ele, homem valente, homem valoroso. Mas Gideão começa a indagar. A palavra não vai dizer que ele murmura, a palavra vai dizer que ele indaga ao Senhor. Por que estamos passando por isso, Senhor? Se Tu és o nosso Deus. Por que estamos dessa forma, Senhor? Se Tu és o Deus vivo. Mas o Senhor não responde. O Senhor continua falando, vai nessa tua força, porque eu te escolhi para livrar Israel das mãos do midianita. Vai nessa tua força. E ali agora, igreja, a palavra vai dizer que Gideão pede para o Senhor ficar ali naquele lugar, que ele iria e voltaria. E Gideão prepara ali um holocausto ao Senhor, oferece ao Senhor, o Senhor recebe. E Gideão volta para a tua casa, igreja. Mas quando Gideão volta, Gideão não vê mais o Senhor. Mas interessante é que agora, aquele lugar onde ele viu Gideão, agora, onde ele viu o Senhor, ele não vê mais. Mas o Senhor vai dentro da casa de Gideão. E quando o Senhor chega dentro da casa de Gideão, igreja, e olha ali para fora, olha para o arraial, não para a tenda, mas para o arraial, ele vê um altar montado para Baal. E agora ele começa a falar, Gideão, eu te escolhi para livrar o meu povo. Eu te escolhi para livrar o meu povo das mãos dos midianitas. Eu te escolhi para livrar o meu povo do que está passando. E tem um altar montado dentro do arraial, mas não é para mim, Gideão. O que você ofereceu para mim lá atrás não é nada comparado ao que estão oferecendo ao Deus de Baal. Gideão, desfaz esse altar. E Gideão, destrói esse altar e levanta um altar para mim. Mas Gideão teme, presbítero André. Gideão olha e fala, eles vão me perseguir, eles vão me matar. Como que vai ser, Senhor? Eu sei que o Senhor deu um chamado na minha vida. Eu sei que o Senhor me escolheu para livrar o meu povo. Mas o meu próprio povo vai me matar se eu fizer isso. Interessante, né? Mas a palavra vai dizer que ele junta 10
de dentro da tua casa, 10 valentes, 10 que confiavam no seu Deus. E a palavra vai dizer que ele vai de noite, porque ele temia o homem, e destrói aquele altar de Baal, e constrói um altar ao Senhor no meio do arraial, e ali ele faz um sacrifício com um dos melhores bois do seu pai e oferece ao Senhor. Sabe o que tem acontecido nos dias de hoje, igreja? Muitos altares têm sido levantados, não dentro da casa, dentro da tenda, mas dentro do arraial do Senhor. Mas não é para o Senhor, é para Baal. Mas o Senhor está falando: basta, chega, estou eu levantando gideões para destruir os altares de Baal, e para que o meu altar venha ser restaurado, para que o meu altar venha ser levantado no meio do meu povo, porque muitos dos meus têm sido enganados, muitos dos meus têm sido perseguidos. Mas sim, são estes que vou honrar, são estes que vou levantar. E a palavra vai dizer, igreja, que Gideão foge agora para dentro da casa de teu pai. E dentro da casa do teu pai, ele fica no oculto. E é levantado, igreja, um ribuliço sobre aquele arraial, sobre o povo de Israel, querendo saber quem destruiu aquele altar de Baal. Quem foi que teve essa coragem? E espias são enviados, homens são enviados para descobrir, e descobrem que foi Gideão, e vão à porta da casa do pai de Gideão. E quando eles chegam ali, eles pedem ao pai de Gideão: nos entreguem Gideão, porque nós sabemos o que ele fez. Ele destruiu o altar de Baal. Mas o seu pai, com a sabedoria que tem, levanta a voz e fala: não, se foi o altar de Baal que ele destruiu, então deixe que Baal cobre dele, se ele verdadeiramente é o Deus vivo que vocês servem. Mas se não é, deixe que o Senhor cobre. E eles falam: não, nos entregue ele. E o pai fala: se eu entregá-lo a vocês, o Deus de Israel irá contra vocês. E ali eles veem que não tem forma, não tem jeito mais. E eles olham para trás, eles voltam, eles retrocedem, igreja. Mas quando eles retrocedem, eles colocam um novo nome agora em Gideão. Agora eles colocam o nome de Jerubbaal, aquele que contende contra Baal. Quantos e quantos não estão na presença do Senhor, são escolhidos por Deus, são separados pelo Senhor, mas têm temido a Baal? E o Senhor está falando: eu não te escolhi para temer a Baal, eu não te escolhi para temer aquele que está lá fora, eu te escolhi para contender com ele, porque eu mudo o teu nome. Eu te escolhi para contender com aqueles que têm se levantado contra mim. E agora o nome dele muda, agora é Jerubbaal, aquele que contenda com Baal, aquele que afronta a Baal, aquele que peleja contra Baal, igreja. Foi por isso que o Senhor nos escolheu, foi por isso que o Senhor nos separou como os gaditas de Deus, aqueles que não temem ao homem, aqueles que não temem aqueles deuses que estão lá fora. Tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pernas, mas não andam. São esses a qual o Senhor nos levantou para ir contra eles. São esses a qual o Senhor nos levantou para salvar essa nação que tem sido afrontada, essa nação que tem sido perseguida nos dias de hoje. E a palavra vai dizer que Gideão vai agora, porque os midianitas se levantam, se juntam contra outros e falam: não, eles destruíram o altar de Baal, agora nós temos que ir contra eles, agora eles vão perecer pelos fios das nossas espadas. E a palavra vai dizer que eles juntam uma grande multidão, um grande exército contra Israel. E da mesma forma também Gideão junta ali homens para ir contra eles.
Mas a palavra vai dizer que eram muitos, eram 32 mil. E o Senhor não precisa de muito para entregar uma vitória nas suas mãos. O Senhor não precisa de uma multidão para entregar o que Ele tem para entregar nas tuas mãos já. E a palavra vai dizer que o Senhor levanta e fala: não, Gideão, são muitos. Vão dizer que foi Israel, que não foi eu. Fala para eles que os covardes voltem, que os medrosos voltem. E o interessante é, irmão Fidel, que muitos estão conosco, muitos estão dos nossos lados e dizem que estão conosco, que vai lutar, que vai pelejar, que vai guerrear as nossas guerras. É para o Senhor, irmão Fidel. Muitos têm chegado no Senhor e têm falado: não, eu estou na peleja, aonde o Senhor for eu vou, aonde o Senhor estiver eu estarei. Mas quando chega a hora, pula fora do barco. O Senhor está falando: estou eu tirando os covardes, estou eu tirando os incrédulos, estou eu tirando aqueles que dizem que vão, mas não vão. Estou tirando aqueles que estão dizendo que está na peleja, mas não está. Mas descansa, porque a vitória é certa. E a palavra ela é dita, igreja. Muitos voltam porque temiam, eram medrosos, eram covardes. Mas alguns ainda permanecem, e ainda eram muitos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele envia os homens para beber água. E quando eles chegam ali para beber água, o Senhor fala: separa de um lado aqueles que levam água na boca, separa de lado aqueles que bebem igual cachorrinhos, porque eu já escolhi os meus. Eu já selecionei aqueles que vão pelejar. Eu já selecionei aqueles que irão diante contigo, Gideão, na peleja. E quando eles fazem isso, o Senhor escolhe 300 que beberam água, mas não largaram a sua espada. 300 que beberam a água, mas o olho estava no horizonte. 300 que desceram para beber água, igreja, mas não abaixaram a sua cabeça para o inimigo se levantar contra eles. Estes foram escolhidos, apenas 300 junto com Gideão. E Gideão ainda temia. Gideão ainda pensava que era impossível o Senhor entregar a vitória na mão dele. E o Senhor já tinha liberado: Gideão, eu já entreguei a vitória. Gideão, eu já entreguei os midianitas nas suas mãos, Gideão. E Gideão continua fazendo prova do Senhor, até chegar um momento a qual o Senhor fala: não, chega, basta. Eu não quero mais que você faça prova. Eu quero que você creia que eu te escolhi como líder. Eu quero que você creia que eu já entreguei nas tuas mãos a vitória. E Gideão, ainda não crendo, não acreditando, o Senhor usa os seus inimigos para falar que havia entregado a vitória. E agora sim Gideão crê. Agora sim Gideão vai. E quando ele vai, igreja, o Senhor fala: não, eu não preciso de espada nas suas mãos. Eu não preciso de escudo para entregar a vitória. Eu quero que vocês vão, mas vai ser diferente a forma que eu vou usar cada um de vocês. Vocês vão se posicionar em locais estratégicos. Eles estão lá embaixo, eu quero vocês lá em cima, com tocha, com símbolo. Eu quero vocês glorificando e exaltando, e com fogo. E a palavra vai dizer, igreja, que quando eles começam ali a tocar as buzinas, os símbolos, os midianitas saem para fora das suas tendas, e eles mesmos começam a se matar com o fio das suas espadas. Eles mesmos começam a perecer pelas suas próprias forças. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor está falando: aquele que se levantou contra você, eles mesmos vão se matar com as suas forças. Aqueles que têm se levantado contra o Deus vivo,
eles mesmos irão perecer pelas suas próprias mãos. Não será necessário você se levantar com a sua força, não será necessário você usar palavras, mas sim glorificar e exaltar ao Deus vivo, porque Ele sim vai se levantar ao teu favor. Ora, managaçubianda, managaçu. Tem um povo se levantando, igreja. Tem uma nação se levantando, igreja. Tem uma geração se levantando, igreja. Ora, managaçubianda, managaçai. E o Senhor está falando que está separando, o Senhor está selecionando este povo, essa nação, essa geração de verdadeiros adoradores, de verdadeiros gaditas, de verdadeiros gideões para os últimos dias, igreja. Oh, aleluia. A perseguição tem sido grande, a afronta tem sido grande, mas a palavra do Senhor, ela tem feito efeito no coração daquele que tem ouvido, no coração daqueles aonde ela tem chegado. Ontem, ou melhor dizendo, há 2 semanas atrás, eu fiquei angustiado, eu fiquei aflito, pastor Daniel, e só Deus sabe o que eu passei na minha vida, porque eu fico pensando comigo mesmo, igreja. Eu falo: Senhor, como pode ter líderes que se levantam contra as tuas ovelhas? Como podem ter líderes que não falam o ide do Senhor, que não falam a mesma língua, pastor Daniel, e que proíbe o ide do Senhor na face da terra, que impede a obra do Senhor de ser feita? E o Senhor falou comigo: não te preocupes, não te preocupes, porque o que eu tenho é grande, o homem não pode impedir. Eu fiquei angustiado por 3 dias, e a minha mãe me mandou uma mensagem, igreja. E quando ela mandou essa mensagem, ela falou que estava orando com outras mulheres de Deus. E ontem nós compartilhamos essa palavra com o pastor Daniel. E ela falou: Marco Aurélio, uma irmã falou para mim dizer para você, nós estávamos orando pelos meus filhos, por vocês, e a única pessoa que veio na mente dela foi você. E ela falou assim: fala para o pastor Marco Aurélio, lê lá em Neemias, que eu vou falar com ele. E quando eu li, igreja, ontem nós comentamos e falamos, Neemias se levantou em um tempo, igreja, aonde ele vai e pede para o seu rei para ir ter com os teus, porque os muros de Jerusalém haviam sido derrubados, os portões estavam em brasas vivas, e ele se angustia, e o seu semblante muda, mas o seu rei vê ele daquela forma, e pergunta por que ele está passando por aquilo, e ele pega e diz: porque na cidade dos seus pais, tudo aquilo estava acontecendo, e o seu rei lhe autoriza a ir naquela cidade de Jerusalém. E quando ali ele chega, ele junta 120, igreja, e ali ele começa a reconstruir os muros de Jerusalém. Quando ele começa a reconstruir diante daquele povo de Deus também tinham aqueles que não queriam trabalhar. Aquele povo de Deus também tinham aqueles que não queriam fazer, mas impediam o agir do Senhor na vida daqueles que queriam fazer. Mas com Neemias foi diferente. Ele levanta o muro, e agora quando ele está levantando também os portões, oh aleluia, homens se levantam contra ele. Quem são, pastor Daniel? O senhor falou ontem, Sanbalat e Tobias, né? Se levanta contra eles, contra ele, mas ele libera a palavra de sabedoria. Ele fala: eu não posso, eu não vou, porque eu estou em uma grande obra. Eu não posso, eu não vou, porque eu estou em uma grande obra. Sabe o que ele estava falando? A obra não é minha, a obra é do Senhor. Eu não vou largar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para agradar ao homem. Eu não vou sair dessa posição, porque eu vim aqui fazer para o Senhor, não foi para o homem. A perseguição começa sobre a vida dele, mas ele continua na posição. A
afronta vem na vida dele, mas ele continua na posição, construindo a obra do Senhor, reedificando os muros de Jerusalém. E o que eu tenho para ti nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, melhor dizendo, são essas palavras. Você foi escolhido pelo Senhor para libertar o povo. Você foi escolhido pelo Senhor para reedificar muros. Você foi escolhido pelo Senhor para colocar de novo aqueles muros, para colocar de novo aqueles portões de pé, que outrora foram derrubados por homens que não tiveram sabedoria, por homens que não tiveram visões, por homens que não sabem o chamado de Deus na tua vida. Mas Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está movendo céus e terra a seu favor, e Ele está dizendo: só continua, só prossiga, não para, não para, porque estou eu levantando para hoje, para te ajudar na peleja, para te ajudar na construção, ou melhor, na reconstrução daquilo que foi destruído lá atrás, pastor Daniel, aquilo que foi perdido lá atrás, pastor Daniel. Deus está reconstruindo, mas Ele está reconstruindo do pó, porque Ele não pega monturos e faz de novo. Ele pega do pó aquilo que estava monturo, Ele quebra, Ele amassa, Ele torna pó e faz de novo algo restaurado para a presença dEle. Oh, aleluia. A palavra ela é concisa, a palavra ela é direta. Foi falado aqui nesta manhã de reconstrução, foi falado de olaria, foi falado de vaso, e o Senhor está falando: eu estou reconstruindo aquilo que foi perdido, eu estou reconstruindo aquilo que você esqueceu ou tentaram tirar da tua presença, aquilo que tomaram de si. Mas não preocupe, eu te escolhi, e escolhido não tem direito de escolha, escolhido não tem direito de escolha. Você vai fazer querendo ou não, você vai aonde o Senhor ordena, querendo você ou não, porque você é escolhido de Deus, assim como foi na vida de Gideão, assim como foi na vida de Neemias. Deus te escolheu para uma grande obra, para uma grande obra, e esta obra não é dentro de quatro paredes, igreja. Esta obra é lá fora onde o povo está perecendo, aonde o povo está morrendo, aonde o povo está definhando, aonde muitos estão achando que dentro de quatro paredes é o suficiente, e o Senhor está falando: não, a minha igreja é preparação, a minha igreja é fortalecimento, a minha igreja é onde eu trago para te preparar lá para fora, aonde tenho levantado pastores, aonde eu tenho colocado pastores de pé na minha obra, e aqueles altares que foram levantados para Baal, que estão enganando o meu povo, estou eu levantando Gideão também para jogar por terra, estou eu levantando Gideão com coragem, com ousadia, estou eu levantando coragem, ousadia no meio da minha igreja, no meio do meu povo. Eu não sei se você está compreendendo a palavra que o Senhor está trazendo nessa manhã, mas Ele está falando para mim e para você: para de temer o homem, para de se preocupar em agradar ao homem, e agrade a mim. Eu sinto uma glória neste lugar, igreja. Eu sinto a unção neste lugar, pastor Daniel, tão grande. Ontem o meu rosto estava pegando fogo quando eu estava sobre este altar, e o Senhor falava no meu coração: tem restauração sobre este altar, tem restauração sobre este altar. Outrora tentaram profanar aquilo que era santo, mas o Senhor está falando: tem restauração nesta casa, tem restauração neste templo, tem restauração neste arraial. Quando o Senhor fala de arraial, Ele está falando não somente
está falando desta cidade. E Ele já preparou, igreja, cada rua dessa. Ele já preparou o ambiente. Ele já preparou a minha vida, a tua vida. E aqueles que estão lá fora irão contemplar a glória do Senhor através de nós. Aleluia. Ele vai trazer para dentro da casa. Ele vai trazer para dentro do arraial. Ele vai trazer para dentro da tenda, melhor dizendo, porque é dentro da tenda que o altar do Senhor está montado. É dentro da tenda que o altar do Senhor está sendo restaurado. É dentro da tenda, pastor, que tenda? A minha casa é a sua casa. A minha casa é a sua casa, aonde nós descemos a cada dia na presença do Senhor, para buscar, para renunciar esta carne, para buscar a face do Senhor. Ele está falando, está preparado, a vitória já entreguei nas vossas mãos, não preciso de muito, aleluia, porque eu faço entre os poucos se tornar muito, eu faço o que ninguém faz, eu movo o que ninguém move, eu reconstruo aquilo que muitos acharam que era impossível, para mostrar que eu sou o vosso Deus. Aleluia. Se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você não saiu da sua casa por acaso. Você não está aqui por acaso. O Senhor já tinha marcado este lugar. O Senhor já tinha marcado esta manhã. O Senhor marcou o culto de ontem. Ele marcou o evangelismo. Ele marcou o culto que teremos logo mais à noite. Mas é uma preparação. Ele está nos preparando porque temos que ver lá fora. Porque há de vir sobre nós lá fora. Mas Ele está preocupado com o que há de vir, não. Ele está falando assim, já está preparado. Não preocupe, porque eu já revesti cada um de vocês. Eu já consagrei cada um de vocês na minha presença. Vocês estão consagrados, vocês estão revestidos. A unção está sobre as vossas vidas. Oh, Natalita, você não sabe o que o Senhor tem para a tua vida, meu irmão. Ontem eu fiquei me segurando aqui, mas para não ir até o Senhor. Mas o Senhor usou outro vaso e foi e entregou. E o Senhor está falando para mim novamente. Fala para ela que o que eu tenho para ela é grande. Eu vejo a unção sobre a tua vida, irmão. Eu vejo a unção sobre a vida daquele jovem que aqui estava. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu vou liberar a palavra, porque ela não vem de mim, ela vem do Senhor. E o Senhor manda dizer assim, ó, porque o Senhor não pede, Ele ordena. Fala para ela que a glória será maior. Fala para ela que tentaram de todas as formas tirar ela da minha presença. Fala para ela que tentaram caluniá-la. Fala para ela que tentaram até dizer que não era eu que estava usando para falar com ela. Oh, mas fala também que ela tem sensibilidade hoje comigo. Ela sabe que sou eu quem falo com ela. E como prova que sou eu quem falo com ela, estou eu calçando os pés, estou eu colocando um capacete novo sobre ela, estou eu entregando uma armadura sobre ela, porque o que tem de vir é grande, mas tem que estar preparado na minha presença. Presbítero André, assim diz o Senhor: descansa na minha presença, descansa na minha presença, porque te escolhi para falar o que muitos corações não querem ouvir. E por isso tem vindo a perseguição, por isso tem vindo o levante, mas meu é a prata, meu é o ouro, e se não entreguei até no dia de hoje,
É porque eu estou te preparando para algo maior. Tu me pediste algo, mas quero te preparar para algo maior. Mas é necessário esperar o tempo correto. É necessário esperar a minha posição. Meu Deus, você não sabe o que vai acontecer aqui. Você não sabe o que o Senhor está preparando para o culto logo a mais. Você não sabe. Mas Deus me mostra esta igreja esfumaçada pela tua glória. O Senhor me mostra sobre esta igreja brasas vivas sobre este altar, pastor Daniel, e muitos ficarão impactados, muitos que estão adentrando estas portas para ver a tua queda, pastor, para ver a tua morte, pastor, como servo do Senhor, mas adentrarão essas portas e ficarão impactados, porque o Senhor me fala, é como Neemias reconstruiu, e a porta está sendo refeita pelas mãos dele, e ele tem colocado na minha presença e tem me dito, Senhor, cada um que passar por esta porta, venha sentir a tua unção. Cada um que passar por esta porta, Senhor, que venha, Pai querido e Pai amado, ser impactado. Cada um que passar por esta porta, Senhor, que venha ter mudança de vida. Eu tenho ouvido, meu filho, e tu não estás sozinho, estou eu trazendo de longe, para junto de ti, para lutar a peleja, para guerrear as batalhas. Não é para guerrear com espada, é para guerrear com os teus lábios descendo na minha olaria, é para guerrear me glorificando e me exaltando, porque eu já tenho contemplado, e como prova que sou eu quem falo contigo, te dou discernimento de visão daqueles que são e daqueles que não são, na tua presença. Não é tempo mais de ficar com máscara, não é tempo mais de dizer que é e que não é, não é tempo mais de servir a dois deuses, aqueles que estão aqui dentro, mas quando sai da porta para fora, está adorando a Baal, está fazendo e proferindo palavras de maldição. Eu estou abrindo os teus olhos, eu estou abrindo os teus olhos espirituais. Eles irão cair, e se não houver mudança, se não pedir perdão, pro meu anjo que coloquei na frente desta obra, irão perecer, porque eu sou o mesmo Deus, ontem, hoje, eternamente. Eu sou o Deus de amor, mas eu também sou Deus de fogo consumidor sobre a minha igreja. Ai daqueles que têm se levantado contra a minha igreja, ai daqueles que têm se levantado contra os meus Gideões, ai daqueles que têm se levantado contra os meus Neemias, que estou levantando para restaurar muros, ai daqueles que têm se levantado contra esta obra dos gaditas, a qual coloquei no coração do meu servo. Irão perecer, e ouvirão falar que foi o Senhor que entregou a vitória em vossas mãos. Pai querido, Pai amado, como prova, Senhor, que não sou eu, Pai,
do Senhor, Pai. Eu peço uma prova do Senhor, assim como Gideão pediu naqueles dias, Pai. Que é o Senhor quem é com ele, Pai. Renova a tua igreja, Senhor. Renova o teu povo, Pai. Porque, Pai querido e Pai amado, o Senhor diz que nos últimos dias, Pai, haveria um avivamento sobre a tua igreja. E o avivamento verdadeiro, ele tem lágrimas. O avivamento verdadeiro, ele tem quebrantamento de coração. O avivamento verdadeiro, Pai querido e Pai amado, ele tem mudança de vida. E a nossa vida tem sido mudada, Senhor, diante das tuas palavras, Pai. Em nome de Jesus, vai tocando. Irmã Thalita, prepara o louvor. Vai tocando, Pai. Vai tocando, Senhor, cada um desses corações que aqui está, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, vai movendo céus e terra em prol dos teus filhos, em prol da tua igreja, em prol do teu povo que tem renunciado aquilo que é mundano, aquilo que é passageiro, que tem, Pai querido, se prostrado diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai querido, coloco diante do Senhor o anjo desta igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, joga por terra toda a língua fraudulenta, vai quebrando toda palavra